Pessoal, então vamos para mais uma aula de ciências, né? Essa é a nossa terceira aula, é a segunda aula com relação à segunda apostila. E nessa nossa aula a gente vai falar sobre os poríferos e os quinidários. Então, na verdade, nessa aula a gente vai começar a dar início ao estudo dos animais. Então, a gente sabe que no reino dos animais eles são divididos em dois grupos, né? Na última aula eu cheguei a comentar com vocês, onde nós temos os animais invertebrados, aqueles que não possuem coluna vertebral, e depois nós vamos estudar os animais mais complexos, que são os animais vertebrados. Então, para dar início aos animais invertebrados, a gente vai começar a estudar do mais simples para o mais complexo. Então, o animal mais simples que nós temos são os poríferos, tá? Então, os poríferos, pessoal, eles recebem esse nome justamente para o seu corpo ser todo formado por poros, tá? Então, numa parte do vídeo, um pouquinho mais para frente, eu vou passar essa parte para vocês, vou mostrar, né, numa imagem que dá para ver melhor, na verdade, essa questão dos poríferos. Então, o nome, né, na verdade, o termo porífera, ele vem justamente do latim e significa portador de poros, tá? Então, por isso que ele recebe esse nome. Então, vamos falar sobre as características gerais dos poríferos, tá? Então, os poríferos, eles são animais aquáticos, eles vivem aderidos a substratos submersos, como rochas, madeiras e conchas. O grupo tem representantes de formas, cores e tamanhos variados. As cores podem variar as esponjas cinzentas, vermelhas, amareladas, laranjas e violetas. A maioria dos poríferos mede poucos centímetros, mas há espécies que chegam a atingir entre 1 e 2 metros de altura. Tá, então, alguns representantes aqui, só para mostrar para vocês, os diversos tipos, né, como eu falei ali por formatos, vários tipos de várias cores a gente pode ter. Nessa esponja aqui, e eles, acho que eu não cheguei a falar, mas são popularmente conhecidos como esponjas do mar, tá? Nessa esponja a gente consegue observar aqui os furinhos, né, o corpo formado por poros, como eu tinha falado para vocês. Então, há diversos formatos, por isso que eu coloquei o Bob Esponja. Esse, né, tem o formato de um vaso, você pode ver que ele acaba sendo maior do que as outras esponjas. Há outros formatos, outras cores. Pessoal, com relação à estrutura corporal, então, desses poríferos, tá? Eles possuem o que a gente chama de coanócitos, que são células, tá? São as suas células, né, no caso. A gente já vai observar qual é a função dessas células. Nós temos essa região dentro da esponja, que é chamada de átrio, e a gente tem a abertura, onde a gente chama de ósculo, tá, pessoal? Então, o que acontece? A alimentação desses animais, ela acontece justamente a alimentação e as trocas gasosas também que esse animal precisa, né? Ela acontece justamente pelo fluxo de água que acontece no corpo deles. Então, o que acontece? A água, ela entra pelo corpo dos poríferos através dos poros, né, daqueles furinhos que eu falei para vocês. Os flagelos desses coanócitos, eles se movimentam, né, auxiliando o fluxo da água, o bombeamento da água para o átrio, né, então o fluxo para a água entrar, como a gente está observando aqui na flechinha, e depois a água sai para o ambiente, pro ambiente externo através do ósculo, que é essa abertura aqui. Então a água, ela entra pelos poros, através do batimento dos flagelos dos coanócitos, e depois essa água sai. Então toda a alimentação e as trocas gasosas que acontecem com os poríferos acontece dessa forma, né, através da estrutura corporal deles. Então aqui, pessoal, só para mostrar para vocês, os poros, né, eles permitem a entrada de água com oxigênio para os canais do corpo, né, deles. Então aqui a gente consegue observar melhor os poros, ó, os furinhos, né, aqui mostra a água entrando e depois saindo lá pelo ósculo, que eu falei para vocês, essa região chamada de átrio. Eu vou mostrar melhor aqui, ó, para vocês, tá, ó. Essa seria a região chamada de átrio, que eu falei. Aqui nós temos os coanócitos, tá, que faz justamente esse movimento. E aqui mostrando uma mergulhadora, né, dentro do átrio de uma esponja. O ósculo, nossa, a imagem ficou ali, mas tá. O ósculo, como eu falei para vocês, né, aqui foi feito só um experimento mostrando como a esponja libera
através do ósculo, né, a água, e vão para a reprodução dessas esponjas, pessoal. Então, a reprodução das esponjas, ela pode acontecer de forma assexuada, né, onde não tem troca de gametas, e pode acontecer de forma sexuada. Então, através do brotamento, pessoal, o que acontece? O broto na parede externa, né, ele acaba sendo formado, vai formando esse brotinho, ele se desprende, né, dessa parede externa dessa esponja e dá origem a um novo indivíduo. Então, tudo isso sem troca de gametas, em forma de brotamento que a gente chama. E na reprodução sexuada, o que acontece? Aí sim você tem troca de gametas, o gameta feminino com o gameta masculino. Então, o que vai acontecer, pessoal? Então, a esponja, né, então aqui é a esponja A, e nós temos a esponja B. Então, o que acontece? A esponja A, ela libera os seus espermatozoides, que é o gameta masculino. Esse gameta masculino, ele vai encontrar o óvulo, né, que é o gameta feminino, lá na esponja B. Eles vão se fecundar, né, como a gente pode observar aqui, ó, eles se juntam, aí fecundou e vai originar uma nova espécie. E aí essa esponja acaba eliminando essa larva, tá? E essa larva vai originar uma nova esponja. Então é dessa forma que acontece a reprodução sexuada, tá? Relação, pessoal, da esponja com a nossa espécie, né? No caso dos poríferos. Por que eles são chamados de esponja, né? A gente observando aqueles exemplares ali que eu mostrei pra vocês, não se parecem nada com uma esponja, né? Então, aqui, algumas espécies eram utilizadas para o banho e em outras limpezas. Essas apresentavam um esqueleto macio de espongina. Então, são justamente esses poríferos, tá? Então, esses poríferos, vocês podem observar que eles têm, sim, um formato de esponja, né? Lembram uma esponja. E como eles utilizavam para limpezas, como eu falei aqui para vocês, e até mesmo para o banho, por isso que eram chamados assim. Também eram utilizados no tratamento de doenças, como da tireoide, por apresentar em sua composição, em sua constituição, né, grande quantidade de iodo, que é muito importante para o tratamento da tireoide, tá? Pessoal, vamos falar então agora sobre os quinidários, tá? Então lá. Opa! Características gerais dos quinidários. Então, são animais de corpo mole e gelatinoso. A maioria das espécies são marinhas. Poucas espécies vivem em água doce, pode ser sésseis, nadar ativamente ou flutuar. Pessoal, o que significa falar que são sésseis? Lembra também com relação à esponja, esqueci de falar na verdade sobre isso. As esponjas, elas são animais sésseis, isso quer dizer o quê? Que elas vivem fixas, tá? Então, no caso dos quinidários, eles podem ser fixos ou nadar livremente ou até mesmo flutuar, tá? Então, eles têm, digamos, uma autonomia de locomoção. As esponjas não. As esponjas, por serem os animais mais simples, por eles não terem tecidos verdadeiros, por eles não terem, né, sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso. Então, por isso são os animais mais simples. Então, aqui na característica dos quinidários, a gente já começa a ter outro sistema, né, que a gente não tinha lá nos poríferos. Então, por isso que eu falei para vocês, é uma questão que vai sendo do mais simples para o mais complexo. Então, nos quinidários, a gente começa a observar estruturas que até então nos poríferos não tinham. Uma delas, né, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, é com relação ao sistema digestório. Mesmo o sistema dos quinidários não sendo um sistema digestório completo, mas eles já apresentam coisa que a gente já não tinha nos poríferos, tá? E o que acontece? Quando a gente fala que o animal ele não tem um sistema digestório completo, isso quer dizer que ele só tem um orifício, um local onde ele se alimenta e onde ele precisa jogar o que ele não digeriu também, tá? Outra característica que a gente tem dos quinidários é a presença de quinidoblastos ou quinidócitos, tá? Do grego quinide, que significa urtiga nos tentáculos. Células urticantes para a captura de alimentos e proteção. Então, pessoal, vocês já ouviram falar que principalmente a água viva, né, ela queima quando entra em contato na nossa pele. Então, o que faz isso, pessoal, é justamente essa estrutura que eles têm, tá, que são chamados de quinidoblastos ou
quenidócitos, são justamente uma forma de defesa corporal deles. Então, dependendo da espécie, realmente a gente tem espécies que elas acabam agredindo mais, queimando mais em contato da nossa pele, principalmente pessoas que têm alergia. Mas é uma forma de defesa e até mesmo de captura para alimento delas, tá? Então é um sistema mesmo. E a gente acha que é só água viva, mas as anêmonas também têm, por elas terem os tentáculos, também tem esses quinidócitos, né? Ou quinidoblastos. Deixa eu ver se é isso, se eu esqueci de falar alguma coisa para vocês. Então, o termo quinidária, né, ou quinidários, refere-se exatamente às propriedades urticantes dessas células. Ah, lembrei o que eu ia falar. Que somente o tentáculo dela que possui essas estruturas urticantes. Então, se você pegar na parte de cima dela, ela não tem, tá? Então, no desenho do Nemo lá, que ensinava quem assistiu, né, que a Dory falava, vamos, né, pular em cima, não vamos tocar no tentáculo. É exatamente isso, o tentáculo que acaba queimando, tá? Pessoal, com relação à organização corporal. Então, a gente pode classificar os quinidários em dois tipos, chamadas as medusas e chamados os pólipos, tá? É o mesmo exemplo que vocês têm aqui em cima, mas aqui tá numa forma real, né? Primeiramente, medusa a gente pode chamar as águas-vivas, e pólipos a gente pode chamar as anêmonas. Por quê, pessoal? Principal coisa, vamos falar das medusas. A característica das medusas são aqueles animais que têm o seu formato corporal lembrando um guarda-chuva, né? Então aqui ó, a estrutura que vocês podem observar é exatamente isso, tá? Além disso, pessoal, além de lembrar, né, com relação a esses guarda-chuvas, são animais que têm vida livre, eles podem nadar livremente. Então, é uma característica deles também. E é representada pela água viva, como eu falei para vocês, tá? Outra característica, pessoal, desses animais é ter a sua boca voltada para baixo, tá? Então, a boca das águas vivas fica aqui embaixo. E sabe esse trevinho que a gente observa aqui? Aqui são os 4 estômagos da água viva, tá? Cada um desse desenho aqui é um estômago dela, então ela tem 4 estômagos. O pólipo, pessoal. Qual é a característica, então, dos pólipos? A principal característica dos pólipos, ele é representado pelas anêmonas, tá? Então, as anêmonas, a gente já sabe que elas vivem fixa em algum substrato, às vezes em alguma concha, em alguma rocha, tá? E o corpo é cilíndrico, né? Tem esse formato, então, cilíndrico. A boca, ela é voltada para cima, né? Então, diferente das medusas, como eu falei para vocês. E tem alguma fase da vida que pode nadar livremente, tá? Então, não é sempre que eles podem estar fixos. Tem algum momento que eles podem nadar livremente. Então, essa é a diferença que a gente tem entre medusa e pólipo, tá? E a questão dos tentáculos também, né? Assim como a boca, os tentáculos também. Na medusa, os tentáculos são voltados para baixo e nos pólipos, os tentáculos são voltados para cima, tá? Então, temos essa diferença entre esses animais. Pessoal, com relação à alimentação e à digestão desses animais. Então, são animais carnívoros, alimentando-se de crustáceos, peixes, larvas de diversos animais e outros quinidários. O sistema digestório é incompleto, possui apenas uma abertura de comunicação com o ambiente externo. Então, aqui dá para ver, aqui a gente tem o animal chamado quinidário, que é a hidra. Aqui a gente tem a cavidade digestória, tá, onde acontece a digestão, aparelho do corpo e a boca que está em volta dos tentáculos, tá? Então, por isso que eu falei para vocês. Então, esses tentáculos nos animais é como se desse um choque, tá? E aí esse animal, ele adormece e eles vão levando até a sua boca. Então, por isso que geralmente a boca desses animais está próximo dos seus tentáculos, tá? E possui só uma única abertura. Então, é pela boca que eles fazem recebem o alimento, né? Daí fazem a digestão. E é pela boca também que eles vão eliminar o que eles não digeriram, tá? Então, eles não têm ânus, por isso que tem o sistema digestório incompleto. Completo é quando tem a boca e termina lá no ânus, tá? Então, aqui só para mostrar como que acontece o que eu tinha falado para vocês, ó. Então, eles, né, pegam o animal ali, a sua presa, e aí adormece, né?
Quando a gente voltar para nossa aula, eu tenho uns vídeos. Eu só não vou colocar hoje para o vídeo não ficar muito longo, porque o último já ficou demais e eu sei que fica cansativo para vocês. E quando a gente voltar, né, a gente vai retomar o conteúdo, tudo, eu vou mostrar para vocês. Tem uns vídeos bem legais mostrando a água viva, essas coisas pegando a sua presa, tá? E aqui só para mostrar como que acontece essa digestão, né? E aí absorve o alimento e depois devolve o que não foi absorvido, tá? Pessoal, vou mostrar para vocês aqui alguns representantes dos quinidários, né? Que animais fazem parte dos quinidários que a gente vai observar? As águas vivas, tá? Os corais, as anêmonas. Então a gente vai estar observando esses animais. Temos aqui a chamada caravela portuguesa, tá? Esse aqui a gente imagina que é um único animal, mas ele vive em colônias, então aqui tem a colônia desse animal. Se a gente acha que a água viva, ela queima, pessoal, essa caravela ela é muito pior. Então, se vocês verem na praia, porque eu já vi dessa caravela na nossa praia, somente ali em Pontal do Paraná, vocês tomem cuidado, tá? Como eu falei pra vocês, essa parte de cima, aqui, ela não queima, tá? O que vai queimar é essa parte de baixo. Então, a caravela, geralmente, a gente consegue observar porque essa parte que tá inflada, né, quando ela tá um pouquinho maior, ela fica pra fora da água e os tentáculos ficam pra dentro. Então, aqui, ó, alguns exemplos de água viva, tá? Pra vocês verem alguns tipos diferentes, que não tem só aquele tipo comum, né, que a gente chama, tem tipos diferentes. E lembrando, pessoal, quanto mais colorida a água viva, pior vai ser a queimadura, né? A produção das células urticantes lá que eu falei pra vocês. O outro tipo, essa eu acho muito bonitinha, cheia de bolinhas. Essa seria a comum que eu falei pra vocês, então a boca dela se encontra aqui embaixo, os tentáculos, tá? E os seus 4 estômagos. E pode ver que elas têm uns tentáculos menores, né, que ficam aqui em volta. Pessoal, essa água viva, ela é chamada de Nomura. Então, é uma das maiores águas vivas que a gente tem. Ela chega até 2 metros de diâmetro e pesa cerca de 220 quilos. Ela é encontrada na região do Japão, tá? Só para vocês mostrarem o tamanho dela. Ela é enorme. Ela também é chamada popularmente como juba de leão, tá? Por causa dessa estrutura, né? Quem gosta de pesquisar, se quiserem pesquisar aí no Google, como juba de leão também. Pessoal, pode ser um pouco apavorante a gente ver primeiramente essa imagem, né? Mas o que acontece com essas águas vivas? Elas não são venenosas e elas são da Indonésia, tá? Esse local aí que aparece a moça mergulhando, nadando, na verdade, nesse local. Os tentáculos desses animais, eles perderam o poder tóxico e urticante depois que passaram a viver em um habitat sem espécies predadoras. Então não tinha mais predadores para essas águas vivas. E elas perderam essa questão da toxina ali, a questão urticante de queimar, tá? Então por isso que ela está ali nadando livremente. Aqui é um outro exemplo. Temos as anêmonas, como eu falei para vocês, né? Então temos diversos tipos de anêmonas. As anêmonas, pessoal, não sei se alguém já teve a oportunidade, mas essa anêmona aqui que eles chamam também anêmona, popularmente anêmona tomatinho, ela é encontrada no nosso litoral. Geralmente ela está presa nas praias onde a gente tem rochas. E se você tocar nela, quando ela se sente ameaçada, ela recolhe todos os seus tentáculos para dentro, tá? Ela não fica todo o tempo assim, igual a água viva, digamos. Ela recolhe todos os seus tentáculos para dentro e depois ela vai soltando os seus tentáculos novamente. E vocês podem ver na imagem aqui, é muito característico com relação a Nemo, além do desenho do Nemo, né? É a questão do peixe palhaço. Então é uma proteção mesmo que ele tem, né, que ele acaba exercendo com relação à anêmona. Então ele se protege ali contra os seus predadores, porque nos outros animais ela vai ter essa estrutura urticante, como acontece na água viva também, tá? Também, pessoal, outros representantes que eu não lembro se eu tinha falado para vocês no início, são os corais, tá? Os corais também, a gente olha às vezes para os aquários, né, às vezes imagens de mergulho, você imagina, nossa, mas aquilo ali é um animal? Sim, os corais são animais também, assim como os poríferos, tá? Aqui é um coral bem raro, pessoal, é o coral chamado cérebro. Justamente o nome dele já dá pra gente entender por quê, né?
A estrutura dele lembra um cérebro mesmo. Aqui uma outra imagem. Pessoal, os corais, eles são muito frágeis, principalmente com relação à poluição e principalmente com relação à temperatura. Então, por isso que preocupa muito a questão do aquecimento global, que a gente fala tanto, porque já, né, quando você tem o aquecimento global, você tem o aquecimento dos oceanos, e esse aquecimento dos oceanos acaba matando os corais. Acaba causando o que a gente chama do embranquecimento dos corais, que é quando eles morrem. Então, quando eles morrem, eles perdem essa coloração bonita deles, eles ficam brancos, tá? Então, é bem preocupante. No Brasil, né, tem vários locais para tentar recuperar essa questão dos corais, desses ambientes, porque, né, eles são super importantes. A gente sabe que a vida marinha nesses locais é enorme, então é muito importante a conservação. E tem locais que é até proibido, né, você entrar, você tem que pedir uma autorização, às vezes é só para estudo, como em Abrolhos, na Bahia, né? Então é um local onde tem estudos para os corais. E a cidade de Recife, em Pernambuco, recebe esse nome justamente por isso, porque tem a maior barreira de corais, né, na região. Então aqui outra imagem, só para vocês verem como são os corais. Aqui temos uma estrela do mar intrometida, né? Um outro tipo de coral, só para vocês verem, né, que alguns parecem até plantas. E aqui, pessoal, para vocês verem, aquela imagem que você sempre observa, às vezes, de piscinas naturais, essas coisas, é porque tem uma grande barreira de coral, tá? Então, são esses corais, ó, formam então uma grande barreira de coral da Austrália, um dos locais onde mais tem os corais, essas barreiras. Muito lindo, né? E, pessoal, então, nossa aula é isso, falando sobre os quinidários e sobre os coríferos, tá? Na nossa próxima aula, pessoal, nós vamos falar sobre os plateumintos, tá? Que daí vamos começar a falar sobre os vermes, na verdade. E além dos plateumintos, a gente vai falar dos nematódios também, tá? Então, pessoal, até a nossa próxima aula. Se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida com relação a esse nosso conteúdo, podem mandar mensagem, tá? E não deixem para fazer a atividade em cima da hora, tá, pessoal? Então, tô morrendo de saudade de vocês. Um beijo e um abraço virtual para todos vocês.